Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. Mateus 11, verso 27, quem achou diz amém. Amém, Jesus? Se você não achou, tem aqui, nossa Bíblia gigante, você pode acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: porque todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua casa, de nos assentarmos, Senhor, para ouvirmos a Tua voz. Senhor, que não seja apenas interpretação textual do homem, da terra, mas que seja palavra rema, palavra revelada, poder do alto, poder de Deus. Que tudo aquilo, Senhor, que é natural, humano, terreno, que limita o Teu poder, que nessa hora, Senhor, desapareça. E que no nosso meio se levante tudo aquilo que for do alto, divino, excelso, tudo aquilo que for santo e puro. É isso que desejamos. Nos instrui, Senhor. Como ovelhas, nós queremos caminhar após o nosso pastor. E Tu és o bispo e supremo pastor das nossas almas. Obrigado, Jesus, porque até aqui é o Senhor quem tem nos ajudado. A Ti nós damos honra, glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? No domingo nós começamos a falar sobre esse convite tão simples que o Senhor Jesus fez para a humanidade. E também começamos a falar sobre o poder contido nesse convite. Em um primeiro olhar, em uma primeira análise, quando ouvimos Jesus declarando essas palavras, são pequenas palavras, uma pequena frase, mas que tem uma profundidade, um alcance que é abissal. Jesus fez um convite simples dizendo: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E aí então ele vai dizer que o resultado final, o desdobramento daqueles que aceitam se aproximar dele, que aceitam o convite, o resultado final é descanso e alívio. Nós sabemos, gente, que uma das maiores buscas da humanidade, da minha e da sua vida, boa parte das coisas que fazemos no dia a dia, no nosso trabalho, a carga horária que temos, a jornada que temos de labor diário, está intimamente ligado não com o trabalho em si, mas com o que nós desejamos depois do trabalho. Desejamos um período de descanso, uma melhor qualificação, uma casa melhor, um carro melhor, uma férias melhor, uma aposentadoria melhor, e isso tudo é lícito e é um desejo humano, um desejo de descansar e ter paz. O problema é que, por vezes, buscamos a paz naquilo que vem da terra, buscamos a paz naquilo que vem do homem, e a paz que é humana, ela é limitada. A paz que é humana, ela tem efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais da paz que vem da terra é que nós conseguimos descansar nas férias, no período de interrupção da jornada de trabalho, quando deixamos o labor de lado, quando a jornada termina. Se o descanso for apenas para o corpo, a mente, a alma e o espírito seguem atribulados, seguem em atividade. O descanso dos homens atinge apenas o corpo, mas não pode aliviar a alma. É por isso que muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que, quando olhamos, julgamos serem bem-sucedidas. Naquela área de atuação, são pessoas relevantes que nos inspiram, que são uma influência positiva, e
ao olharmos para aquela atividade em si, aquilo que elas fazem, aquela demanda pessoal, nos inspiramos, mas quando olhamos para o resto da vida, quando não tem Jesus, percebemos que aquele influencer, aquela pessoa de relevância, aquele coach, aquela pessoa que em uma determinada área faz algo extraordinário, mas sem Jesus percebemos que o resto da vida é caótico, que o resto da história é uma lástima. E por que isso? Porque o sucesso humano não traz paz. Ter sucesso e influência, ter um bom nome, uma boa fama, é o desejo de Deus para todos nós. Você sabia que o desejo de Deus é nos tornar pessoas influentes e até famosas? Deus disse para Abraão: Abraão, eu farei o teu nome ser conhecido. Eu te farei famoso no teu tempo, e através de ti serão benditas todas as famílias da terra. A palavra de Deus já no Novo Testamento vai dizer: façam todas as coisas sem murmurações e sem contendas, para que vocês sejam filhos de Deus irrepreensíveis e sinceros, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual vocês resplandecerão como astros do universo. Sabe o que é astro do universo? Estrelas. Deus está dizendo: eu vou levantar vocês para brilhar como estrelas. Estrelas não são as pessoas da mídia, estrelas são aqueles que temem ao Senhor e que todo dia vão para a sua jornada, se levantam, vão cedo, encaram os desafios da vida, temendo ao Senhor e não depositando a sua esperança na força do braço humano, mas depositando a sua esperança em Deus. Essas pessoas, o Senhor diz: vocês serão bem-sucedidos e eu vou levantar vocês como astros, como referência no meio dessa geração corrompida. Deus quer nos colocar em um lugar alto, foi Jesus quem disse. Certa vez Jesus com os seus discípulos, dizem os historiadores, eles estavam fazendo uma travessia no mar da Galileia, e quando eles estavam passando de uma margem para outra, era um período já noturno, e o Senhor Jesus olhou para uma das margens. Nós estivemos lá no ano passado e eu pude compreender por que é que à noite ficava tão notório o que Jesus queria dizer. Do lado, nas margens do mar da Galileia, existem as colinas de Golã, e elas são rochosas, e as construções até hoje lá são feitas com as pedras da própria colina, e quando você olha os montes, quando você olha em redor de dia, você não consegue distinguir que ali existem edificações humanas, parece tudo uma coisa só, parece só montanhas. Mas à medida que a noite vai caindo, começam a aparecer luzes cintilantes no meio daquela montanha. E ali você percebe que aonde os olhos de dia não percebiam que havia uma cidade, ali está localizada uma comunidade. E à noite elas começam a brilhar por causa das luzes que resplandecem no meio das trevas. Jesus, em uma dessas travessias, ele disse aos seus discípulos: não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo da cama, mas quando se acende a lâmpada, se coloca em um lugar alto, para que todos que entrem na casa vejam a luz. Portanto, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Jesus disse: eu vou levantar vocês. Se vocês caminharem comigo, o caminho de vocês vai ser um caminho de ascensão, vai ser um caminho de subida, de elevação, e ninguém vai poder esconder o meu brilho na vida de vocês. Agora, abrimos aqui um parênteses para pensar uma riqueza dessa fala de Jesus. Ele disse: não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo da cama, se acende uma lâmpada e se coloca em um lugar alto, no velador, para que todos que entrem na casa não vejam a lâmpada, mas vejam a luz. Deus vai nos elevar, mas não é para elevação e promoção pessoal. Deus vai nos elevar na nossa área de atuação, na família, na casa, na sociedade. Deus vai fazer isso comigo e com você, mas a ideia de Deus é que quando as pessoas olhem para nós, reconheçam que aquilo que está acontecendo conosco não pode ter vindo da terra, só pode ser obra de Deus. Então crescer e avançar é o sonho de Deus para nós e é a promessa. Agora, para crescermos e avançarmos é necessário ter
paz. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ter a conta bancária recheada, mas um coração vazio? O que adianta ter todos os acessos do mundo, mas viver uma vida intimamente solitária? O que adianta ter grandes conquistas se depois não tem com quem dividir a celebração? O que adianta uma mesa farta se não tem com quem compartilhar o banquete? O que o Senhor deseja fazer é nos levantar, mas junto conosco todos os nossos. Por isso a promessa, disse Pedro, é para vocês, é para aqueles que estão longe, é para os vossos filhos e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ele está chamando hoje homens e mulheres que estão entendendo que vão ser levantados por Deus, mas não é para isolamento, serão levantados para ser uma referência, mas junto com esses toda a sua casa será levantada para a glória de Deus. Aqueles que hoje parecem caídos e distantes, um dia estarão dizendo com a sua boca, confessando que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Dito isso, a busca pela paz é um desejo da alma humana. Até os espíritos malignos procuram paz. Você sabia disso? Até os espíritos do mal buscam um lugar de repouso. A palavra do Senhor, ensinamentos de Jesus, o Senhor ministrando, e os evangelhos declaram que o Senhor falando sobre os espíritos malignos, Ele vai dizer, olha, quando um espírito sai da vida de alguém, e essa casa fica varrida, adornada, fica limpa, mas vazia, esse espírito maligno vai embora, e ele vai para lugares desérticos, tentando encontrar repouso, mas obviamente, como é do mal, como é maligno, como sobre eles não existe arrependimento, eles não encontram esse lugar de repouso, e aí o texto diz que depois eles voltam, trazendo consigo 7 outros espíritos, e então o estado dessa pessoa final é pior do que inicial, porque a casa ficou vazia. Até os espíritos malignos procuram lugar de repouso. Os espíritos necessitam, e o espírito humano também, nós necessitamos de um tempo de paz, e o Senhor Jesus vai dar uma fórmula, e Ele vai dizer, vocês querem viver uma vida de paz? Quer ter um casamento abençoado? Talvez não com tudo que você sonha por hora, mas chegando em casa, abrindo a porta e encontrando ali uma casa em ordem, pautada em Deus, firmada na rocha e um lugar de descanso. Quer chegar no seu trabalho e apesar das dificuldades e as lutas que você vai ter para empreender e para vencer, que todos nós sabemos que são inúmeras, mas quer ter paz na sua jornada de trabalho? Quer viver uma vida não livre das tribulações, porque no mundo nós teremos aflições, mas quer viver uma vida de descanso no meio da guerra? Jesus então deu uma fórmula, e a primeira parte dessa fórmula Jesus disse venham a mim. Quer ter uma vida de descanso? Não tem outra maneira, meu irmão e minha irmã, do que aceitando esse convite de Jesus e nos aproximando dele. Por vezes nós tentamos encontrar a paz apenas saudando as dificuldades que temos no plano natural. Por vezes nós tentamos manter a paz na casa não abordando assuntos que são difíceis, temas que são de conflito, jogamos para debaixo do tapete ou postergamos, deixamos para um outro momento a abordagem daquele tema, e isso parece uma falsa paz. Agora o Senhor quer nos dar uma vida de paz plena, e para isso Ele está dizendo, se você quer viver uma vida de descanso, venham a mim, se aproximem de mim, porque todo aquele que se aproxima do Senhor será salvo. Todos aqueles que se aproximaram de Jesus tiveram a sua identidade revelada. O primeiro motivo pelo qual perdemos a paz é porque muitas vezes não sabemos quem nós somos. E quem não sabe quem é, fica o tempo inteiro atribulado, tentando mostrar para os outros quem ele diz que é. Pedro achava que era um pescador e um empresário. Passou uma vida pescando e achando que era um empresário do setor da pesca.
até que ele aceitou o vinde do Senhor e começou a se aproximar de Jesus. E de tanto se aproximar, um dia Jesus pergunta: quem os homens dizem que eu sou? E eles disseram: talvez um dos profetas. E então Jesus pergunta: e vocês? E aí Pedro se levanta e vai dizer: Senhor, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz: Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas isso te foi revelado pelo meu Pai que está nos céus. A partir de hoje não és mais Simão, a partir de hoje tu és Pedro, tu és rocha, e sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Pedro achava que era um empresário, e de tanto andar com Jesus e se aproximar dele, recebeu a sua identidade. Não era um empresário, mas um pregador do evangelho. Lá na frente, em uma só pregação, mais de 3.000 almas se rendem em uma só vez quando Pedro se levanta e prega a palavra. Muita gente hoje está vivendo uma vida atribulada, sem paz e sem descanso, porque ainda não sabe quem é em Deus. Essa é a noite para nós nos aproximarmos dele e recebermos do Senhor a nossa identidade, porque quando a gente sabe quem é, uma paz enorme invade o nosso coração. Não paramos mais para nos justificar, porque é o Senhor quem nos justifica. Não paramos mais para mostrar para os outros quem somos, porque já sabemos quem nós somos em Deus. Quem se aproxima de Jesus alcança ousadia, ajuda no tempo oportuno. E também, quem se aproxima do Senhor, recebe do Senhor um renovo, uma fé, que lhe capacita a andar sobre os problemas. Pedro se aproximou de Jesus, aceitou o vinde e um dia estava numa tempestade. Estava com medo e o Senhor disse a ele: não tema. De tanto se aproximar do Senhor, o medo um dia foi embora e o medo foi trocado por ousadia. Esse homem sai do barco, começa a andar na direção de Jesus e agora ele olha para o vento, começa a afundar e o Senhor estende a sua mão e o levanta. Pedro recebeu de Jesus, por se aproximar dele, ousadia, convicção, porque dentro do barco ele tinha dúvidas. Ele disse: Senhor, se és tu, deixa eu ir aí contigo sobre as águas. Ele não disse: Senhor, eu sei que és tu e eu vou. Não, ele sabia que estava vendo o Senhor, mas aqui dentro tinha dúvidas. E quantas vezes não é assim na minha e na sua vida? Sabemos que estamos em Deus, mas temos dúvidas daquilo que Ele pode fazer em nós e através de nós. Sabemos que o Senhor tem um projeto para as nossas vidas, mas a dúvida da nossa capacidade é que nos limita. Naquele dia, de tanto se aproximar, de tanto fazer o vinde ao Senhor, Pedro recebe uma palavra de ousadia: vem, Pedro. Se o teu sonho é chegar mais perto de mim, eu vou financiar esse projeto, eu vou ser o teu balizador, eu vou ter o teu sustento, eu vou ser a tua referência. Se você deseja chegar mais perto de mim, é uma só palavra que te basta, e essa palavra é: venha. E para nós é a mesma palavra. Se o desejo é chegar mais perto do Senhor em 2025, o Senhor está de braços abertos dizendo: vem. Vem porque eu vou te sustentar, vem porque eu vou te dar uma direção, vem porque eu vou te dar ousadia, venha porque eu vou mudar a tua história. Quem se aproxima do Senhor, quem chega até Ele, tem a sua vida restaurada. Existem coisas que, se nós olharmos para a nossa linha cronológica, para aquilo que vivemos ao longo da vida, talvez eu e você vamos encontrar sem Jesus grandes oportunidades. Não sei você, mas eu consigo identificar claramente na minha vida grandes oportunidades que o Senhor me deu, que caíram no meu colo, nas minhas mãos, e que por insensatez, por insensibilidade, por dureza de coração, eu desperdicei aquela grande oportunidade. O Senhor é bom, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, tardio em irar-se, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem a um arrependimento. Então Ele vai nos dando novas oportunidades. O Senhor não é um Deus que uma vez que erramos fecha a porta, não. O nosso Deus é longânimo. A religião, ou melhor, a religiosidade é assim: errou uma vez, deu, acabou, não tem mais jeito. Com Deus não. Se você pecar, se nós errarmos, é 70 vezes 7 vezes de perdão derramados sobre nós todos os dias. A porta para Deus nunca se fecha. Aonde houver um coração quebrantado e um espírito contrito, Deus não rejeitará, é o que diz a palavra. Agora,
nós também sabemos que por vezes, pela nossa dureza de coração, pela nossa insensatez, nós perdemos grandes oportunidades. E quando nós entramos no Evangelho e conhecemos a Jesus e aceitamos o vinde e nos aproximamos dele, uma das marcas do Senhor na vida daqueles que aceitam o vinde é a restauração da capacidade de agarrar as oportunidades que Deus vai lhe dar. Certa vez Jesus entra em uma sinagoga em Cafarnaum, lugar onde ele estava morando, residindo, e quando ele entra naquela sinagoga, está ministrando a palavra e ele percebe que no meio dos seus ouvintes, ali havia um homem que tinha uma das suas mãos mirradas, um homem que tinha uma das suas mãos com uma incapacidade de movimento. E o Senhor Jesus então declara uma palavra dizendo: vem para o meio, saia dessa extremidade, traduzindo se aproxime de mim, chegue mais perto. E à medida que aquele homem sai do seu lugar e se aproxima de Jesus, Jesus então vai declarar uma nova palavra. Jesus vai dizer que ele deveria estender a sua mão, que aquela dificuldade, que aquela deformidade, que aquela incoerência morfológica que ele carregava naquele dia iria ser sanada. Naquele momento, aquele homem seria restaurado. E quando Jesus declara a sua palavra, ele não apenas informa, ele não apenas dá uma possibilidade de que aquilo aconteça. A palavra de Jesus é uma ordem que o universo inteiro tem que conspirar para obedecer. E quando Jesus diz para aquele homem: estende a tua mão, de maneira milagrosa, um poder entra e aquela área que não se movia na vida daquele homem começa a se estender. E a sua mão fica completamente sã como a outra. O que é uma mão mirrada? Senão a incapacidade de agarrar, de segurar as oportunidades que a vida nos dá. O que é uma mão que não consegue segurar coisas na vida, senão oportunidades que vêm na nossa vida, vêm até nós, mas nós não conseguimos agarrar. Naquele dia o Senhor restaura aquele homem. E as duas mãos agora estão livres. Porque o que o Senhor vai dar para mim e para você são coisas grandiosas. Uma mão não será o suficiente para agarrar as oportunidades que o Senhor vai derramar. Então, se você se aproximar, se nós nos aproximarmos dele, o resultado é restauração. Se tem uma área imóvel, seca, paralisada, se prepare, meu irmão. O Senhor vai começar a mover essa área para a glória de Deus. Todos que se aproximam do Senhor recebem essa dádiva. Jesus disse: venham, se aproximem. E a segunda parte desse convite, o Senhor disse que todas as pessoas podem se achegar. E hoje, agora, nesse momento, nós entramos então na ministração de hoje. Para quem é o vinde de Jesus? E num segundo momento nós vamos falar sobre quais são as marcas, os efeitos daqueles que se identificam com a possibilidade de se achegarem ao Senhor. Primeiro, para quem é o vinde? A religiosidade vai dizer que andar com Deus é apenas para aqueles que são puros. A religiosidade vai dizer que andar com Deus e servir ao Senhor é apenas para aqueles que são perfeitos. Para aquelas pessoas que têm uma vida ilibada, que têm um caráter onde nenhum tipo de negligência moral está apegado ao seu procedimento de vida. A religiosidade vai dizer que para andar com Deus precisamos atingir um nível de perfeição e santidade semelhante aos anjos. Isso é o que a religião e a religiosidade tentam fazer. Existem seitas religiosas, existem conceitos de religião que falam de Deus, onde para se achegar até Deus, para se achegar até Jesus, é necessário pagar um imposto. A religiosidade, por vezes, diz que para se achegar até o Senhor, é preciso ter uma vida pregressa adequada, porque não se pode se achegar a Deus com as suas mazelas, com as suas dores. E aí nós vamos ver o que Deus disse.
E aí nós vamos ver Deus andando na terra, Jesus caminhando no meio da humanidade, e Jesus vai dizer quem é que pode se achegar a Ele. Jesus é Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. A lei foi dada por Moisés, disse João, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus na terra era Deus na terra. E agora Jesus vai dizer quem é que pode se achegar a Ele. Talvez ao longo da vida você escutou mensagens que diziam: aqueles que estão no pecado não podem, aqueles que estão com um vício, aqueles que estão em um lugar de uma vida que é incoerente com os padrões religiosos, não pode se achegar a Deus. Muitas pessoas hoje não vêm à igreja porque dizem: eu ainda tenho um problema com a nicotina, eu ainda tenho um problema com o alcoolismo, eu ainda tenho um problema com jogos, eu ainda tenho um problema que é incoerente com aquilo que eu penso sobre Deus. E até por um certo temor, algumas dessas pessoas acham que chegar até Deus é uma ofensa. Outros até desejam se achegar, mas escutaram uma doutrina que dizia: não, você não pode. Limpe-se primeiro e depois se achegue ao Senhor. Deixe de lado os seus vícios, as suas mazelas, os seus pecados, e então depois você se apresente ao Senhor. E essa é uma grande inverdade, que afastou muitas pessoas e fechou a porta para muitas pessoas que desejavam aceitar e acessar a Jesus. Agora olhe o que Jesus disse: venham a mim. Quem? Todos, sem imposto, sem ingresso, sem pedágio, sem qualificação. Venham todos vocês. Aquele que hoje vive uma vida que ainda está torta aos olhos de Deus e dos homens, tem acesso. Aquele que ainda hoje tem algum tipo de vício e que está clamando dizendo: olha, não sei mais o que fazer da minha vida, essas pessoas também hoje têm um livre acesso ao coração do Pai, que é Jesus. Ele mesmo andando na terra disse: venham a mim sem reservas, todos vocês. O filho que hoje está nas drogas pode e deve se achegar a Jesus, o caminho está aberto. O pai e a mãe que hoje vivem uma vida dissoluta podem se achegar a Jesus, o caminho está aberto. Em Jesus não existe uma barreira ou um pedágio, em Jesus o caminho está aberto para a glória de Deus. Jesus disse: venham todos. Para o espírito religioso isso é um choque. Porque como aquele que está hoje no pecado pode se achegar ao Senhor que é santo? Porque como aquele que assumidamente está fazendo coisas erradas pode se achegar a Deus que é a santidade em vida, em plenitude? Jesus disse: venham a mim, todos vocês. E ele não apenas disse: venham a mim, ele foi até a humanidade. Jesus veio até nós para provar que o caminho estava aberto. Certa vez Jesus estava caminhando e ele vai a uma região onde existia uma espécie de coletoria, de cobrança de impostos. E quando ele passa por aquele lugar, ele vê um homem, um cobrador de impostos, um publicano. Nesse período, os publicanos, eles eram rejeitados pelo povo de Deus, pelos judeus. Os publicanos, eles eram considerados traidores da nação. Roma dominava sobre Israel e o povo judeu era subjugado, tinha que pagar impostos abusivos, era algo, eles eram de certa maneira enganados. O povo de Israel vivia com taxas tributárias altíssimas que tinham que pagar a Roma. Só que na sua maioria, quem cobrava esses impostos não eram os romanos, eram judeus do povo de Israel, que eram colocados naqueles lugares de coleta como publicanos, como cobradores de impostos, e esses judeus eram considerados como traidores da nação, porque não apenas cobravam os impostos, mas cobravam ali uma taxa extra dos seus próprios irmãos. E esses publicanos eram pessoas que enriqueciam em cima do seu próprio povo
em um tributo que já era completamente injusto. Então, publicano era uma escória para o povo de Deus. Jesus está passando em um lugar onde existe ali um homem, um judeu, um israelita, um hebreu. E quando ele passa por ali, ele já está com a sua comitiva. Ele já está ali com centenas de pessoas que estão o seguindo. E quando ele vê aquele homem, o Senhor para e diz: venha após mim, siga-me. Ele convida aquele publicano, ele convida aquele traidor da nação. Imagino eu o que passou na cabeça dos discípulos. Esse aí, um traidor, esse aí que talvez já tinha extorquido pessoas que até caminharam com Jesus cobrando impostos abusivos, esse aí Jesus vai convidar para andar conosco. E o texto diz que esse homem aceita, e o nome dele era Levi, o publicano. Esse homem não apenas aceita o convite do vinde do Senhor, mas ao aceitar, ele leva Jesus para a sua casa. A história vai dizer que Jesus então é recebido na casa desse publicano. Um escândalo para a religião, porque ele passa e convida alguém que estava completamente fora da possibilidade de ser um exemplo de alguém que servia a Deus. Levi era um improvável, um caído, alguém que faliu a empresa, estava derrubado e que ninguém mais dizia: pronto, esse aí não se levanta nunca mais. Alguém que teve um relacionamento frustrado, que viveu dores naquela relação, aquilo acabou, e quando olhavam para ele ou para ela diziam: pronto, essa aí não se levanta mais. Alguém que em um momento da vida cometeu um erro grave contra um familiar, contra alguém, e que a sociedade condenou, e que a família condenou, dizendo: olha, não tem mais solução, deu, acabou. Improvável. Esse publicano representava esse tipo de pessoa, que não tinha mais oportunidade para o mundo, para a família, que a sociedade já tinha colocado um rótulo: ele se acabou, ela se acabou. Agora Jesus vem passando, e essa é a marca de Jesus. É por isso que Jesus era venerado pelas pessoas humildes e simples. Era por isso que por onde Jesus passava, ele arrastava multidões, e até hoje o nome de Jesus continua reunindo multidões ao redor do mundo, porque por onde ele passa, ele chama os improváveis. E eu não sei você, mas graças a Deus que um dia olhou para nós, os improváveis, aqueles que a família já tinha dito: deu, acabou, não tem mais jeito. Aqueles que a si próprios já diziam: pisei tanto na bola, errei tanto, machuquei tanta gente, causei tanto dano na minha esposa, nos meus filhos, causei tanto dano para a minha própria vida, pequei contra o céu e contra ti, Deus. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus funcionários, dos teus escravos, e para mim basta. Como disse o filho pródigo. Mas um dia, Jesus chegou até nós e começou a apagar aquele rótulo que a humanidade colocou. E começou a tirar de nós aquele manto que a sociedade tinha colocado: derrotado, perdido, viciado, viciada. E aquele manto de derrota começou a ser tirado por Jesus. E sobre nós ele começou a colocar a sua capa, começou a nos cobrir, porque é isso que diz a palavra. A religião, gente, ela expõe, ela envergonha. A religiosidade tenta nos expor. Agora Jesus não. A Bíblia diz que Deus é amor, e o amor cobre multidão de pecados. Jesus passa, convoca esse publicano, e é um escândalo para os seus. E agora, não bastando, ele é convidado para uma festa na casa do publicano, e ele vai. O Deus da religião não sai da igreja. O Deus da religião fica travado no altar, fica travado no templo.
Agora o Deus verdadeiro é aquele que disse: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. Nós saímos daqui, trancamos as portas e esse lugar fica vazio, porque o Senhor e a sua glória não habitam em paredes, mas em corações que com a boca confessam e creem que Ele é o Senhor. O Deus de verdade é o Deus que quando sairmos daqui, senta lá embaixo na mesa do café e fica conosco. É o Deus que entra nos carros, sobe na bicicleta, vai com você a pé, e todos os momentos da vida que você clamar por Ele, Ele vai dizer: filho, eu estou aqui. E nos momentos mais caóticos da minha e da sua existência, quando a medicina já não tiver mais possibilidades terapêuticas para nos oferecer, ali do lado, talvez no leito, nós vamos encontrar a mão forte do Senhor dizendo: eu estou aqui contigo. Quando a tua vida financeira estiver um caos, derrubada, caída, uma dívida impagável, ali você vai segurar uma mão perfeita que está te dizendo: calma, não desista, eu sou contigo. E o Deus que disse: não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes, vai começar a te levantar. A Bíblia diz: Deus é aquele que levanta o pobre do monturo e coloca ele assentado sobre os príncipes do seu povo. Essa semana eu vi uma foto que me levou a esse texto. A foto era o secretário das ações sociais de Itajaí e a sua comitiva, e do lado, imediatamente assim à sua direita, a foto de um amigo querido. E esse amigo agora ele está em uma função, em um cargo de diretoria, em uma secretaria importantíssima no governo de Itajaí. Esse amigo querido é um pastor, um homem de Deus, alguém que nas ruas conheço poucas pessoas que têm autoridade no meio do povo que está em situação de rua como esse pastor, um homem de Deus. E eu me lembro que quando eu vi a foto, ele com o colete, o emblema da prefeitura, eu olhei aquela foto e na hora me veio esse texto: Deus é aquele que levanta o pobre do lixo e coloca assentado sobre os príncipes. Príncipes é governo. A história desse pastor é que o dia que ele chegou na igreja, chegou ainda debaixo dos efeitos da droga, participava de coisas do mundo do crime, e esse homem escutou a mensagem pregada e disse: eu quero aceitar a Jesus, eu quero deixar essa vida para trás. E uma vez, de maneira sincera, ele aceitou a Jesus. E aí a pergunta é: será que Jesus o aceitou? Esse homem que chegou ali cambaleando, mal, vendo a vida toda torta, vindo do mundo do crime, esse homem aceita Jesus e começa a andar com Jesus, e Jesus começa a transformar a sua vida. De alguém que a sociedade rejeitava, começou a ser um regenerador de almas no meio de uma sociedade caída. E hoje é uma referência no governo da cidade, porque Deus não rejeita a ninguém, mas coloca em lugares elevados aqueles que humildemente aceitam o seu nome. E esse Jesus está disponível para mim e para você, nessa dimensão. Não importa qual é a área, não importa se é o casamento que precisa de restauração, não importa se são os filhos que precisam de libertação, não importa se somos nós que precisamos de paz, não importa qual é a área, esse Jesus faz coisas impossíveis ao homem. Mas como diz Lucas, coisas que são impossíveis para o homem, mas em Lucas 1,37 diz: para Deus, para Jesus, nada é impossível. Jesus entra na festa, e nessa festa estão ali publicanos, amigos de Levi, e pecadores, as duas castas que a religião da época bania. Jesus não apenas convida um publicano, um traidor para entrar no time, mas agora vai jantar, vai para uma festa na casa desse traidor.
E naquela casa não estão apenas os publicanos, estão também muitos pecadores. E dentro da casa também existem os religiosos, os fariseus. E quando Jesus está ali comendo com aqueles homens na mesa, os fariseus começam a falar com os discípulos de Jesus. Como pode o mestre de vocês se assentar, ter relacionamento, comer com publicanos e pecadores? Como pode esse homem se apresentar como uma referência? Como pode? Jesus não estava ouvindo o que eles diziam, mas sabia o que havia no coração deles. E essa é uma outra dádiva de andar com Jesus. Ainda que não saia uma palavra da nossa boca, sabe aquele dia que você está tão opresso, oprimido, pressionado, que não tem palavras para dizer? Sabe aquela noite em que você bota a cabeça no travesseiro e o sono foge, vai embora? Sabe aquela sequência difícil da vida onde segunda-feira chega a ser um tormento quando ela se aproxima? Os desafios da semana, o voltar para casa, são sinônimos de tribulação enorme, e faltam palavras para dizer para Deus o que você precisa que seja feito. Nesse dia, não precisa nem falar, apenas clamar o nome de Jesus, porque Ele sonda a mente e os corações. Ele começa a discernir o que está em cada coração. A palavra diz que antes que a palavra humana saia da mente e desça para ser verbalizada, antes que ela seja pronunciada, o Senhor já sabe o que será dito. E essa é a dádiva de andar com Jesus. Quando a gente não tem o que dizer, Ele lê o nosso coração. No meio das dores e da angústia, basta se lembrar dEle. Uma das dádivas de andar com Jesus é que não precisamos de um discurso poético ou muitas palavras para atrair a sua atenção. A palavra de Deus diz que certa vez no deserto, o povo começou a ser picado por serpentes. E eles então foram até Moisés, o líder colocado por Deus, e eles foram dizer: Moisés, ore ao Senhor para que essas serpentes saiam daqui. A oração do povo, o pedido do povo era um pedido egoísta. Eles estavam preocupados apenas em livrar aqueles que estavam sãos, aqueles que estavam bons. Eles estavam dizendo: olha, quem foi picado não tem o que fazer, mas quem ainda está imune, quem ainda não foi, que essas serpentes não causem dano. Ore, Moisés, para que elas saiam daqui, peça para Deus. E Deus, que não é alguém que segrega, Ele inclui todos nós. E Deus deu uma instrução a Moisés: Moisés, construa uma serpente de bronze, coloque numa haste, não apenas para aqueles que estão sem nenhum tipo de dano do veneno, mas para todos. Todo aquele que for picado, todo aquele que tiver o veneno inoculado em si, todos aqueles que sofrerem qualquer dano pelas serpentes, que olharem para a serpente de bronze lá naquela haste, serão salvos. Jesus depois vai dizer: assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que eu, o Filho do Homem, seja levantado lá no madeiro, e todo aquele que olhar para mim será salvo. Porque tem dias que não dá nem para clamar. Tem dias que a dor é tão intensa. Tem momentos da vida que o abatimento é tão grande que nós não conseguimos nem clamar por Jesus. O menor dispêndio energético do corpo humano para mover um dos membros é o mover dos olhos. Jesus estava dizendo: se você estiver todo inerte, imobilizado, mas conseguir mover os teus olhos para se encontrar comigo, eu mudo a tua história. Com Jesus não é esforço, com Jesus é graça. Na festa, na casa do publicano, Jesus olha e sonda o coração e sabe o que os fariseus estavam dizendo. Então Jesus vai declarar, Jesus vai dizer: os sãos, os bons, os perfeitos, os saudáveis, não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. E aí ele vai declarar de maneira profética:
Eu não vim para chamar aqueles que se julgam justos, mas eu vim para chamar todos os pecadores ao arrependimento. Eu não vim para os perfeitos, eu vim para aqueles que entendem, têm a consciência da sua mazela. Jesus veio para mim e para você que dizemos lá no fundo: meu Deus, eu não posso, Senhor. É para mim e para você, Ele é a nossa força. Jesus veio para aqueles que dizem: meu Deus, eu estou perdido. Ele disse: eu sou o teu caminho, eu vou te levar de volta para o caminho. Você vai acertar a casa, você vai voltar para a casa do Pai. Eu vou te guiar por esse caminho. Para aqueles que estão perdendo a sua vida e dizem: meu Deus, eu estou perdido na vida. O Senhor Jesus disse: eu não sou apenas o caminho, eu sou a verdade e também sou a tua vida. Jesus veio para todos, mas sobretudo para todos aqueles que reconhecem as suas mazelas. Jesus veio para todos, todos aqueles que se disponibilizam a se aproximar dele. Agora ele vai dizer: venham todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Aqui existem dois tipos de filtros que o Senhor Jesus colocou. Venham todos, mas especialmente aqueles que estão cansados e sobrecarregados. O cansaço, gente, ele pode vir de várias maneiras, mas nós vamos elencar aqui pelo menos 3, que são talvez as mais comuns, as mais triviais. O cansaço vem sobre nós, sobre o ser humano, de maneira física. Quando nós estamos em uma atividade, em um labor, em algo que estamos fazendo, e esse trabalho, ele é de longa duração. Quando você passa muito tempo fazendo a mesma coisa, é natural que se abata, que venha sobre nós um cansaço. Uma rotina grande de trabalho, uma rotina grande, intensa, não intensa, mas grande num período, nos leva a uma fadiga, nos leva a um cansaço. Fazendo muito tempo a mesma coisa, nós nos cansamos. Por vezes o cansaço não é nem físico. Por vezes nós nos cansamos mentalmente, de tanto fazer a mesma coisa, e às vezes não é fazer ou receber ou estar no mesmo ambiente, nós nos cansamos. O cansaço também pode vir quando estamos em uma atividade que não é de grande duração, mas é de alta intensidade. Quando deixamos acumular muitas coisas e aí temos que cair de cabeça e meter a mão para resolver logo, e aí então, porque é muito intenso aquele trabalho, também nos cansamos. E por vezes o cansaço vem não apenas daquilo que é uma rotina de trabalho em si, mas o cansaço também pode vir por algo antagônico, que é a falta de movimento. Por vezes nos cansamos de não fazer nada. Por vezes nos cansamos de ter uma vida onde nada novo acontece, aonde aquele caos sempre permanece, aonde aquele gigante sempre está ali, aonde aquela dificuldade sempre está ali, aonde as palavras negativas sempre vêm sobre a nossa vida. Esse tipo de situação da vida que nunca muda também nos cansa. Quem nunca um dia da vida soltou: eu estou cansado disso. Às vezes o cansaço não é do vigor físico, mas é um cansaço aqui na mente. E qual é o problema do cansaço? É que o cansaço nos leva a ver a vida de maneira pessimista. Quando nos cansamos, quando estamos fatigados, a tendência é que ao olharmos para a vida, nós olhemos ela com uma característica de alguém que não crê que algo bom possa surgir. Quando estamos cansados de entregar currículos e a porta sempre está fechada, sempre estamos esperando que mais um currículo bata na trave. Quando viemos de vários relacionamentos que deram errado, a tendência natural quando estamos cansados e sem esperança é que ao entrar em um novo relacionamento já entremos sem esperança, ou pior, nem entremos, porque vai dar errado. Abriu uma empresa, empreendeu, faliu, fechou 1, 2, 3 vezes, mas carrega uma palavra de ser o empreendedor, de estar cansado de tanto dar errado. A gente espera que a próxima também aconteça. Chamamos isso de a síndrome da próxima chibatada.
A geração Z não sabe o que é isso, mas os mais antigos tinham um processo de correção pedagógica utilizado pelos pais, chamado de chinelo. Outros tinham a vara. Quando você fazia algo errado, a mãe ou o pai chamavam e diziam: agora você vai ser corrigido. Na verdade eles não falavam nada, né? O chinelo na mão denunciava que algo iria acontecer. E qual era o problema da chinelada? Qual era o problema da correção? Não era a chinelada em si, porque um pai que se preza não bate para agredir, é apenas correção. Essa geração não sabe o que é isso, né? Os mais velhos sabem. O problema da correção não era a chinelada em si, mas o intervalo entre uma chinelada e outra. É que a mãe batia a primeira e você ficava ali tremendo e todo contraído e a mente viajando tipo assim: meu Deus, e a próxima? Será que vai ser igual a essa, mais forte? Será que virão outras depois dessa? O intervalo entre uma paulada e a outra era terrível. É a síndrome da próxima chibatada. Pessoas que vivem esperando que um próximo açoite venha. E Jesus, antes de ser crucificado, sanou essa síndrome da humanidade que crê no seu nome. A Bíblia diz que ele foi colocado em um tronco com as suas costas expostas. Ele não via o seu agressor e ali ele recebeu uma punição de chibatadas. E ele recebeu as chibatadas, todas elas que a humanidade deveria levar, foram dadas sobre ele. A Bíblia disse, Isaías, que o castigo, os açoites que hoje nos traz a paz, foram dados nele, e por isso hoje nós gozamos de uma vida sarados. Você que tem medo de abrir de novo esse negócio, de entrar de novo em uma nova situação, porque até aqui deu errado, eu quero profetizar sobre a sua vida: a partir de hoje, com Jesus, vai dar certo para a glória de Deus. Se você tem um chamado, e você tem, se Deus te capacitou para essa área, deixe as coisas velhas para trás, e a partir de hoje, se aproxime de Jesus, porque vai dar certo para a glória de Deus Pai. Jesus veio para aliviar aqueles que estão cansados. O cansaço nos faz ver a vida de maneira pessimista. Os discípulos no meio do barco estavam cansados de remar, diz a palavra. E quando eles veem Jesus se aproximando do barco no meio da tempestade, eles não disseram: é um anjo, é Deus nos ajudando. Não, ao ver Jesus, que era Deus, eles disseram: é um fantasma. E tem muita gente hoje vendo Jesus se aproximar, mas por causa do cansaço está dizendo: é um fantasma. Tem muita ação que é de Deus na minha e na sua vida, mas essa ação não é trivial, essa ação não é pelas vias normais, essa ação num primeiro momento é no meio de uma tempestade, é no meio de um furacão. O que nós queremos é aceitar o Senhor e viver em paz, mas antes da paz vem a tempestade, mas depois da tempestade, eu quero te garantir, vai vir um tempo de bonança sobre a sua vida. Aleluia. Você e a sua casa vão navegar em águas tranquilas, vai dar certo em nome de Jesus. Não é apenas o cansaço que nos leva a um distúrbio da visão da vida. Jesus disse: venham os cansados, mas também disse: venham os sobrecarregados. A sobrecarga é exatamente o que o nome diz: excesso de carga. São aquelas pessoas que entram em uma situação onde estão carregando um peso maior do que a sua capacidade de suportar. Estão carregando a família nas costas e está pesado demais. Estão fazendo de tudo para manter esse relacionamento de pé e estão se sobrecarregando, entrando em um lugar de desgaste excessivo. Pessoas que aceitam todo tipo de agressão, de dores, e vão colocando isso para dentro e de certa maneira vão se sobrecarregando. E qual é o prejuízo da sobrecarga? O prejuízo da sobrecarga é que vem sobre nós o desânimo. Perdemos o ânimo de enfrentar a vida, perdemos o ânimo de exercer o nosso chamado, perdemos o ânimo de fazer aquilo para o qual fomos chamados. Elias, um homem de Deus, profeta,
Esse homem, nós estivemos lá em Israel, no lugar onde ele orou, e nada mais, nada menos do que fogo desceu do céu. Um homem que ofereceu sacrifícios ao Senhor, molhou o sacrifício e de repente, orando, fogo do céu desceu e consumiu tudo. Um homem que orava e o Senhor mandava chuva do nada. Alguém que tinha uma capacidade profética e uma comunhão com Deus incrível, mas que um dia se sentiu sobrecarregado. E a sobrecarga é exatamente isso, é se sentir sozinho em uma determinada ação, é levar toda a carga sozinho, é se sentir desamparado, é se sentir isolado. E esse homem, com essa capacidade de fé e de relação com Deus tremenda, orando e os céus respondendo às suas orações, esse homem um dia se sentiu tão sobrecarregado que deixou tudo para trás, andou no meio de um deserto e foi parar em uma caverna. Estava naquele lugar com um desânimo tão grande, deixando o seu ministério, deixando tudo para trás, debaixo de uma palavra maldizente sobre a sua vida, ele foi embora, desgastado. E aí então Deus o visita, porque o nosso cansaço e o nosso desgaste jamais vai fazer com que nós percamos o valor que temos para Deus. Um assalariado desgastado, um trabalhador sem força braçal, perde o valor para o patrão. Alguém com habilidade de tocar, que tem a sua, como o Will agora está lá com uma tala, não pode mais tocar, mas está lá no fundo. Quando perde a habilidade, para os homens é descartado, não tem mais o que fazer. Agora para Deus não, porque Deus não quer a nossa habilidade, Deus quer o nosso coração. Talvez você passou anos em stand-by dizendo: olha, eu não vou fazer nada não, vou ficar por aqui, só escutar e ir para casa para mim tá bom, eu tenho um dom, um chamado, mas você está aqui, ninguém nem sabe a bomba que você já foi e é nas mãos do Senhor. E o Senhor está dizendo: olha, eu te amo agora com a mesma intensidade que eu te amava quando você estava exercendo plenamente o teu chamado. Porque o que Deus quer não é a sua habilidade, é o seu coração. Elias vai parar dentro dessa caverna, e aí Deus vai atrás dele, e Deus chega como uma brisa suave, e aí Deus fala com ele: Elias, o que fazes aqui? Deus não estava perguntando porque não sabia. Deus faz essa pergunta para nos conscientizarmos do lugar aonde estamos. E Elias vai dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu estou sozinho, não sobrou ninguém, Senhor, todos se perderam, todos se dobraram, Senhor. A palavra de Elias para Deus, traduzindo, é: Senhor, eu me senti sobrecarregado, eu estou sozinho, fazendo o que o Senhor mandou. E aí Deus vai falar com Elias e vai dizer: ah, Elias, ainda existe um remanescente, ainda existe uma raiz, Elias, ainda existem 7.000 que estão fazendo o que eu mandei junto contigo e que não se dobraram a Baal. Você não está vendo por causa da sobrecarga, mas tem muita gente torcendo por você e pronto para te ajudar. Então, para os sobrecarregados, o Senhor está dizendo: ei, coloca a mão no arado, porque eu vou levantar um exército para te ajudar. Até aqui foi na força do braço, mas hoje eu estou te levantando para você voltar a viver os melhores dias da sua vida. Ei, 2025 vai ser marcado pelo retorno daqueles que um dia fizeram e vão voltar para a glória de Deus. Jesus passou e convidou cansados e sobrecarregados. Sobre os sobrecarregados, para a gente finalizar, quando um sobrecarregado vai até o seu limite, duas coisas acontecem. O efeito da sobrecarga, fazendo um paralelo com a biologia, com a anatomia humana, quando o nosso corpo ou parte dele é submetida a uma sobrecarga, o primeiro dano causado pela sobrecarga em um membro é que a musculatura, a parte motora, ela se contrai ao extremo para não romper. É o que fisiologicamente chamamos de contratura. É quando você faz muita força com um determinado membro e de repente uma dor localizada,
uma dor aguda naquele músculo acontece, é uma contratura, uma parte daquela musculatura se enrijece ao tal ponto para que os ventres musculares não rompam. Traduzindo para mim e para a sua vida, é exatamente isso que acontece quando alguém fica sobrecarregado no nosso meio. Para não espanar, para não endoidar, para não largar tudo, aquela pessoa fica onde está, fazendo o que está fazendo, mas o coração enrijecido. Já não tem mais a graça de outrora, já não tem mais a alegria de outrora, já não tem mais aquela confiança e abertura em todos. Agora ela até cumpre um papel, está ali por temor, não largou, mas por conta da sobrecarga ela se enrijeceu. Se ela permanece ali e a sobrecarga continua, o desfecho disso, também na parte fisiológica, a biomecânica vai dizer que é a ruptura das fibras. É quando a musculatura passa da capacidade de contração e as fibras se rompem. Existe uma secção, existe ali uma divisão, e parte daquele músculo fica conectado com a parte da alavanca que estava fazendo força, que estava sobrecarregada, e a outra parte, seja ela muscular ou de tendões, ela fica para o outro lado, ou seja, não está mais conectada à parte que estava fazendo força. E traduzindo para mim e para você, é quando a sobrecarga chega a um ponto em que nós já não conseguimos mais carregar aquele fardo. É quando aquele obreiro, aquela irmã, aquele irmão, por tanta sobrecarga, já não conseguem mais viver naquele ambiente e deixam aquela carga para trás, rompem com o corpo, e a ruptura é uma lesão que dói demais, e dependendo do grau da ruptura é necessária uma intervenção cirúrgica. Talvez aqui hoje diante de mim estejam algumas pessoas que viveram durante anos lutando com a sobrecarga. Você se enrijeceu, você olha para você e sabe, lá atrás o sorriso era fácil, o abraço era daqueles que acolhem, que aconchega, a confiança era sempre em alta, vai dar certo, vamos lá, mas a sobrecarga roubou isso de você. Para outros houve até uma ruptura, o dano foi tão grande, a sobrecarga foi tão intensa, que você se desconectou do corpo. Você saiu da igreja, você saiu do ministério, você deixou isso para trás. E não foi porque você não queria mais fazer, foi porque não aguentou mais. E se você sofreu uma ruptura, você precisa de uma cirurgia. E cirurgia não pode ser feita por um amigo, por um colega. Cirurgia é algo para especialista. Cirurgia é algo para médico. Eu quero te apresentar, hoje está aqui o médico dos médicos, chamado pelo nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé em nome de Jesus, vamos orar.